Então, como nós falamos, os vírus eles não têm metabolismo próprio, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles precisam de uma célula viva para se manter, para se replicarem. Então eu tenho que ter formas de manter um vírus vivo. Eu não consigo, como uma bactéria, inocular um vírus sozinho no meio de cultura. Não existe, é impossível. Ele precisa estar hospedado dentro de uma outra célula, dentro de um outro organismo. Então existem algumas formas, né, para que a gente cultive, para que a gente faça a manutenção do vírus. Uma delas é a técnica de inoculação em animais. Camundongos recém-nascidos são utilizados. Até 1930 era a única técnica disponível. Atualmente ela é bem restrita, né, por causa de bem-estar animal. Enfim, existem, né, a ciência desenvolve outras técnicas mais eficientes, elas são desenvolvidas. Então, atualmente, o cultivo, a manutenção de vírus em animais vivos em camundongos, ela é feita, por exemplo, para se cultivar, para se manter o vírus da raiva e no caso de vírus relacionados à oncogênese, relacionados à causa de câncer. Então, o vírus no animal ele pode ser inoculado por via subcutânea, embaixo da pele, intracerebral, no cérebro do animal ou intraperitoneal. Né? Peritônio é a membrana que envolve a cavidade abdominal, ali onde estão armazenados os órgãos. Então seria, né, por dentro da barriga. Então essa é uma forma de se fazer manutenção de vírus. Outra bastante utilizada atualmente ainda é o cultivo e a manutenção do vírus em ovos embrionados. Então são ovos fecundados, onde ocorre a formação do embrião e o vírus é inoculado no ovo. Dependendo da finalidade, dependendo do tipo de vírus, ele pode ser inoculado em diferentes estruturas do ovo. O poxvírus é inoculado na membrana da casca, logo abaixo da casca. O vírus da cachumba ou da papeira na cavidade amniótica, né, lá no saco amniótico, né, onde próximo ao embrião. O vírus da herpes no saco vitelínico. O vírus da influenza, que é o da gripe, na cavidade allantoica. Muitas pessoas não podem tomar vacina produzida através de ovo embrionado porque tem alergia à albumina, alergia ao ovo. Então, outra técnica que se usa, atualmente a mais utilizada, é a técnica de manutenção do vírus em culturas celulares. Né? Então, a partir da descoberta da possibilidade de cultivo e manutenção de vírus em culturas celulares, que ocorreu lá em 1948, certo? Esse método ele teve, né, bastante desenvolvimento, enfim, é uma forma de cultivar vírus. Né? Então, as células elas são cultivadas em monocamada. Monocamada é uma única camada, né, usar dispersante para que as células não se agreguem. Enfim, resumindo, a célula é colocada no recipiente, célula animal, essas células elas crescem, né, elas se aderem à parede do tubo, o meio de cultura que está dentro com as células ele é descartado, certo? Essas células que ficaram aderidas à parede em uma única camada, por isso que eu chamo de monocamada. Imagina que fosse um limo dentro da garrafa. Né? A célula fica aderida na parede. É descartado o meio de cultura, a célula é lavada com solução salina. Lavou com solução salina, tirou a solução salina, é adicionada a tripsina, uma enzima. Com a adição de tripsina, a célula é incubada a cerca de 3, 4 horas a 37 graus. A tripsina é descartada. Essa célula é ressuspendida em um meio de cultura com composição geralmente de soro fetal bovino. E tu consegue ressuspender essas células, tu consegue repicar essas células e fazer com que essas células elas cresçam, elas se multipliquem e tu consiga, né, manter
cultivar o vírus juntamente com essas células. Já no caso de vírus que causa doença em planta, só tem uma forma de a gente manter esse vírus cultivado, esse vírus vivo, é inoculando esse vírus em planta viva, certo? Então eu posso pegar uma agulha com uma seringa, inocular, né, injetar a solução com vírus dentro da planta, às vezes usa-se um jato de areia e borrifa uma solução com vírus na planta para que a planta ela se infecte, o vírus circule na planta e eu consiga manter esse vírus para estudos posteriores. Então, nosso conteúdo sobre vírus, a gente abordou alguns aspectos: histórico, composição do vírus, algumas características específicas, como ocorre, né, a adsorção, como ocorre a penetração do vírus na célula, como ele se multiplica, como ele monta a estrutura dele. A gente viu a diferença entre ciclo lítico e ciclo lisogênico e também técnicas de manutenção de vírus em laboratório. Ok?